turbinadas para Ciro Gomes. Boa noite a todos, a todas. Obrigado. Muito obrigado a todos e a todas, e a cada um e a cada uma. A gente falar por aí afora, já me acostumei, estou animadíssimo e tal, mas falar em casa sempre é uma emoção muito especial. E eu quero agradecer, muito comovido, muito fraternalmente, muito comprometido, profundamente agradecido a cada uma e a cada um de vocês, que até com algum sacrifício, né, para ajudar o nosso partido, vieram até aqui. Muito obrigado de coração. Essas coisas é que renovam na gente o sentimento de gratidão e de dever. E onde quer que eu esteja, e que Deus me assine para o futuro, ainda tenho aí, depois dos 60 redondos feitos, eu vou morrer devendo ao Ceará e a vocês cearenses, meus irmãos, minhas irmãs, gente querida. Muito obrigado de coração. Não podendo, como era de meu gosto e meu prazer, mencionar o nome de todos e de todas, eu quero fazer aqui um rapidíssimo protocolo, muito honrado pelas presenças do nosso estimado amigo, governador Camilo Santana. Muito obrigado, Camilo. Quero agradecer a Aunélia, nossa primeira-dama, casal que nos governa, com muito prumo, acerto e sensibilidade. Quero agradecer ao deputado Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa. Quero agradecer ao prefeito Roberto Cláudio e a Carolina. Neles agradecendo a todos os deputados e vereadoras e vereadores e deputadas, agradecer ao meu irmão, que é o bom lá de casa, ex-governador Cid Gomes, a quem eu devo mais esse gesto. Agradecer por agora pelas palavras gentis, mas vocês não têm ideia da força que esse amigo e irmão tem feito para me ajudar a apresentar um projeto ao Brasil. Muito obrigado, meu irmão Carlos Lupe. Nunca, já na minha longa vida pública, eu fui tão apoiado. Se eu não ganhar dessa vez é porque a coisa é comigo mesmo o problema, mas na minha mente dessa vez eu acho que vai dar. E quero agradecer ao André Figueiredo, nosso presidente estadual, e nele cumprimentar os deputados federais aqui presentes, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, né, Manaduca? Veja, eu não quero lhes incomodar, mas faz muito sentido que a gente converse um pouco sobre aquilo que eu ando falando ao Brasil. Quando a gente tem sintonia com o coração do povo, salta muito claramente que a agenda do povo brasileiro é hoje, com intensidades variadas, mais ou menos a mesma do Oiapoque ao Chuí. Nos 4 cantos do Brasil por onde se anda, há uma queixa grave, há um medo do futuro, e não é para menos. Se nós somarmos os desempregados abertos que hoje a economia brasileira tem, com aqueles brasileiros que estão empurrados para a informalidade, correndo do rapa, né, das cidades por aí afora, desorganizando o comércio formal, que paga impostos, já são 27 milhões de brasileiros. Se nós olharmos ainda nesse diapasão, já são 40 milhões os brasileiros com o nome negativado no SPC. Nunca houve isso na história brasileira. 40 milhões de concidadãos nossos expulsos do crédito porque não estão dando conta de honrar as prestações exorbitantes infladas pela taxa de juros mais imoral da humanidade. Se nós olharmos pelo ângulo ainda da agenda do coração do povo, o espinho do medo hoje pede, roga, suplica aos políticos alguma coisa que sequer sabe o que de fato seria, para pôr um cabo à violência que generalizou-se, banalizando-se a violência pelo país afora. Nos últimos 12 meses, foram 62.800 homicídios praticados no Brasil. 62.800 homicídios, meus conterrâneos, é mais do que o dobro de tudo que a humanidade viu morrer nos últimos 12 meses em todas as regiões conflagradas do planeta.
na guerra civil da Síria, na Crimeia, na confusão do fundão da África. Nós matamos no Brasil quase todos jovens, quase todos negros ou pardos, o nosso caboclo, quase todos das periferias das cidades brasileiras, e não são só das grandes cidades. Só no nosso Ceará foram 4.000 e tantos desses homicídios, o que extrapola a nossa proporção na população brasileira. Se nós permanecermos com nosso coração vinculado ao coração do povo, há um grande medo da sociedade brasileira de precisar da saúde pública, porque ainda que por média ela seja até muito mais respeitável, a notícia que a televisão dá só é do desmantelo, da cama de corredor, das dificuldades para o nosso povo. Diante de todo esse conjunto de dificuldades, eu não quero lhes cansar mais do que já fiz, mas eu gosto de recuperar qual é o sentido moral superior da nossa luta. É sintonizar com o coração da população que está sentindo isso que eu estou dizendo. Diante de todo esse desmantelo, o povo brasileiro olha para a política. Para onde mais vai olhar? A humanidade não inventou um robô, uma máquina, um computador que seja capaz de desenvolver um algoritmo e resolver as questões coletivas, comunitárias, fora da política. Ainda não aprendemos isso. Portanto, o povo brasileiro olha para o único lugar que tem que olhar. E dali, por média, o que vem, dia sim o outro também, é a notícia infame da incompetência, da roubalheira, do privilégio, que ainda ontem à noite representou numa hora em que se esmaga o produtor brasileiro, que se esmaga o trabalhador brasileiro, que se avança descuidadamente sobre as angústias existenciais dos nossos pais e avós, na iminência de aposentar ou já aposentados. Ontem à noite, esta gente que usurpou o poder no Brasil aprovou uma isenção fiscal de R$1 trilhão nos próximos 20 anos para as multinacionais do petróleo, que já levaram fraudulentamente o pré-sal, que era um patrimônio que deveria ser guardado para os nossos filhos e para os nossos netos. Todo dia, de Brasília, vem a notícia infame desta mistura macabra de roubalheira, corrupção, impunidade, privilégios, mentira. E isso tudo cria o ambiente onde nós vamos semear. Não é tarefa fácil, não é tarefa simples. Nosso povo está muito vergado por este conjunto pesadíssimo de percepções em relação ao futuro. E aí, nós precisamos ajudar a população, para além das suas emergências, a entender, fora da simplificação grosseira, de que não há saída para esse conjunto teratológico, monstruoso de problemas, fora de um projeto nacional de desenvolvimento. E é o que eu ando pregando por aí afora. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa, ou um conjunto de coisas. E cada palavra dessas quer dizer um conflito político que nós precisamos ferir de forma civilizada, democrática, pluralista, mas com muita firmeza. Não pensem que o Brasil vai mudar na base de conversa mole, de punhozinho de renda, de palavras doces, que é com que se quer censurar o discurso verdadeiro que sai do coração do nosso povo. O projeto significa que nós precisamos recuperar a capacidade de planejar. O Brasil não sabe para onde está indo em nenhum setor. Hoje em dia, modernamente, nenhuma pequena bodega consegue projetar-se para o futuro sem um plano de curto, médio e longo prazo. O Brasil não sabe para onde caminha, ninguém no Brasil consegue organizar. Isso vai desde a vida de quem está negativado no SPC até a taxa de formação bruta de capital, que é o nome pomposo que os economistas dão àquilo que é a taxa de investimento doméstico no Brasil. O empresariado brasileiro, o empresariado multinacional estão desindustrializando o Brasil, e a gente aqui imaginando que nós vamos atrair capital externo, fazendo uma agenda completamente estúpida como essa que se impõe ao povo brasileiro. Nacional, porque é vã a ilusão de que as condições de produzir são globais. A única coisa que é global é a informação de um padrão maravilhoso de consumo
ao qual nós justamente estamos vinculando a nossa própria busca por felicidade. É um equívoco da humanidade, não será por aí que nós vamos ser felizes. A minha geração, que inteirou 60 anos agora, sabia que ser feliz se acontecia no ambiente espiritual, emocional, subjetivo, na paixão, na poesia, no romance, na insurgência revolucionária que a política também podia dar, numa abastança felicitante. E o Eudoro Santana, que eu cumprimento aqui também, sabe com muita concretude do que eu estou falando. Nós saímos das assembleias de estudantes para namorar depois de termos resolvido nada menos do que o problema da humanidade, e isso era felicitante. Hoje parece que ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente informada pela televisão, pela internet, nós damos conta de praticar com a renda apertada que temos. E aqui começa o gravíssimo problema estrutural do Brasil. As condições de produzir este bom, bonito e barato não são globais. É só a gente se colocar no lugar de um empresário que paga 52% para descontar duplicata em Fortaleza por ano. 52% é o juro médio que se cobra hoje de quem produz no Brasil. O do consumidor pode chegar no cartão de crédito a 486% de juro ao ano. No cheque especial do Banco do Brasil, hoje, 382% de juro ao ano. Sabe quanto é o juro do cartão de crédito nos Estados Unidos, que aqui é 486? 7% ao ano. Sabe quanto é o juro do cartão de crédito ou do cheque especial na Europa, que aqui é 382%? Na Europa é 12% ao ano. Bota para competir uma economia que se financia num juro estragado desse, com uma economia que vem de fora, financiada a juro negativo, como é há 8 anos a taxa média de juros do mundo rico. Nacional, porque as condições de tecnologia, o Brasil abriu mão de apostar numa inteligência nacional, e hoje é bem concreto o que eu estou falando. 80% da química fina dos remédios que nós tomamos, da Pague Menos, não é? Que está pelo Brasil inteiro. Eu sempre fico orgulhoso de ter uma bandeirazinha do Ceará por onde a gente anda por aí afora, está em todo canto do Brasil. Pois bem, 80% dos remédios vendidos ali vem do estrangeiro, a química fina. Todos os meios de diagnóstico médico, 80% do valor de um carro montado em São Paulo, a parte rica do carro, vem do estrangeiro. Toda a informática que a gente usa vem do estrangeiro. Toda a ótica vem do estrangeiro, e assim sucessivamente. Por isso que nós temos que recuperar a ideia de projeto nacional. E terceiro, é muito grave que o país esteja sem desenvolver. E quem nos proteger da mistificação ideológica, vamos nos proteger da propaganda, vamos aos números, porque eles não mentem jamais. Em 1980, meus companheiros e companheiras, gente querida do Ceará, a quem eu tudo devo, e se morrer muito velho, ainda vou morrer devendo, repito de novo. Pois bem, em 1980, que é ontem, eu já estava taludinho aqui em Fortaleza, já era advogado formado, já estava me preparando para ser deputado a primeira vez. Em 1980, o Brasil representava 1% do comércio do mundo, com 130 milhões de habitantes. No mesmo ano, a China representava, com 800 milhões de habitantes, os mesmos 1% do comércio do mundo. Ou seja, em proporção com a população, o Brasil era, em 1980, um país mais rico e mais desenvolvido do que a China. Hoje, o Brasil representa o mesmo 1% do comércio do mundo, e a China já representa 12,5% do comércio do mundo. Alguém quer duvidar? Em 1980, a produção industrial do Brasil era maior do que a soma da produção da China, da Coreia do Sul, da Malásia, do Vietnã e de todos os outros chamados tigres asiáticos. Em 1980, a produção industrial do Brasil dava a soma de tudo que se produzia no leste da Ásia, lá na China e na sua vizinhança.
Hoje a China sozinha produz mais de 12 vezes a produção industrial do Brasil. E esse é um problema concreto. De 1980 para cá, o Brasil está crescendo pífios 2% ao ano a economia, na média. Momentos de ilusão consumista atrapalham a percepção, mas na média, de 1980 para hoje, o Brasil está crescendo 2% ao ano. E qual é o tamanho do problema? É que no mesmo período, a população brasileira cresceu 1,7% ao ano. Ou seja, cresce a economia a 2% e a população a quase 2% também, nós estamos, por cabeça, parados. Ou regredindo, porque na prática a concentração de renda no Brasil permite que nós cheguemos no ano de 2017, novembro descambando para dezembro de 2017, com 6 brasileiros. Nada contra, não tenho nenhum problema com ninguém que tenha êxito na vida. Mas vejam os números. 6 brasileiros hoje têm a fortuna equivalente ao que possuem 100 milhões de compatriotas nossos. Quer resolver problema de violência, meu irmão? Vamos discutir a sério esse tipo de assunto. Quer resolver problema de saúde pública? Temos que tratar desse assunto. O Brasil tem a margem para resolver seus problemas, mas a perversão institucional brasileira passou de qualquer limite. Vocês ouviram bem mesmo, pode pesquisar na internet. 6 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, soma a fortuna de 100 milhões de brasileiros mais pobres, que é metade da população. 5% dos brasileiros levam quase a metade da renda do país. E isso nos traz ao tempo presente e a necessidade de pôr em debate as soluções. Qual é o tempo presente? O Brasil vai alimentar mais uma vez, na virada do ano para o ano que vem, a mistificação, a propaganda, o exagero em cima de manipulação estatística. O Brasil de 2017, hoje, equivale ao Brasil de 2008. Nós retrocedemos praticamente 9 anos nossa evolução. Então o Brasil de 2017 está praticando um volume de atividade econômica igual ao que nós tínhamos em 2008. E quando a gente desce 10 degraus numa escada, ou chega no fundo do poço, abaixo do fundo do poço não tem nada. Então você pode até alimentar a ilusão de que vai subir 1 degrau. Mas quando a gente desceu 10 e sobe 1, é profunda e grosseira mentira, insultuosa aos desempregados, aos que estão sofrendo no país pela precarização dos serviços públicos, pelo terror da violência impune ante a impotência do Estado Nacional. É um verdadeiro escárnio você dizer que o país voltou ao crescimento. Não voltou e não voltará. Por quê? Porque 3 fatores impedem que o Brasil acelere o seu crescimento. O primeiro, já mencionei aqui o fato de que 40 milhões de brasileiros estão no BSPC. Pois bem, o nível de endividamento das famílias e o nível de endividamento das empresas do Brasil, por essa política crônica, estúpida de juro alto, simplesmente chegou ao limite do impossível de ser superado pela questão solitária do mercado, contra quem nada temos. A iniciativa privada já provou na história humana a sua virtude extraordinária. E a economia que funciona é aquela que associa o talento, a capacidade de empreender, a capacidade de identificar oportunidades do mercado, da livre iniciativa, com um Estado que, ao regular a atividade econômica, proteja sua economia nacional das diferenças competitivas globais e, mais do que tudo, ajude a turbinar essa economia de maneira a acelerar as taxas de crescimento e de distribuição de renda, que é o fator essencial para ganhar escala no mercado. Ou seja, o capitalista brasileiro precisa aprender que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa supõe renda. Na medida em que a gente estrangula a renda pelo desemprego aberto, pela informalidade e pelo constrangimento do investimento público, nós, na verdade, estamos matando o mercado privado. Nós estamos destruindo as possibilidades da iniciativa privada se expandir, porque falta a ela, sob o ponto de vista de ganho de escala, um mercado de consumo de massas. Pois bem,
Hoje, 600 bilhões de reais é o crédito de recuperação duvidosa já contabilizado na contabilidade dos bancos, que imprudentemente, ao longo dos últimos 20 anos, o Brasil permitiu a pior concentração bancária do mundo. Hoje, 90% do sistema financeiro brasileiro estão oligopolizados por 5 bancos: Banco do Brasil e Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander. Esses 5 bancos controlam 90% de todo o sistema financeiro brasileiro. E eles não são obrigados a financiar ninguém, porque o governo garante a eles a indenização pelos juros públicos que se paga. E aí está a explicação por que o Brasil precisa de um projeto que dê uma equação, uma solução para consolidar o passivo empresarial privado, porque se as famílias estão endividadas, 100% das empresas brasileiras de capital aberto não fizeram caixa nos últimos 6 meses para dar conta de pagar a prestação do papagaio vencido do banco. E isto ou o governo consolida, e nós estamos alinhando algumas propostas para enfrentar, em parceria com a iniciativa privada, a consolidação desses passivos. Segundo, o Brasil está proibido de crescer porque a finança pública colapsou. Hoje, no momento em que eu lhes falo, nos últimos 12 meses, nós estamos com um rombo na conta pública brasileira, o mais alto da história. Se aproxima de 170 bilhões de reais, o que se chama nos economistas de déficit primário, que basicamente é a conta entre o que o governo arrecada e o que o governo paga, fora o serviço da dívida, os juros e a rolagem do principal que vence. Repare bem, 170 bilhões de reais de buraco na conta do governo, mais algo ao redor de 482 bilhões de reais que vão vencer esses 12 meses. Nós estamos falando agora de 482 mais 170, estamos nos aproximando de fazer conta de trilhão, o que quer dizer que do orçamento do governo, metade é para juro e rolagem de dívida. Se nós quisermos achar uma equação para resolver esse problema, nós não podemos desconsiderar que metade do orçamento é comprometido com rolagem de dívida e juro para banco. 29% da outra metade é a Previdência Social. E 21% é tudo mais: educação, saúde, segurança, moradia, porto, aeroporto, estrada, enfim, tudo que vocês imaginarem representa hoje 21%. O que é que o governo faz? Manda uma emenda à Constituição, congelando por 20 anos os 21%. E deixa livre os 50% e os 29%, porque inalcançáveis pela norma do direito adquirido não ser mutável por lei que anteceda. Quero cumprimentar a vice-governadora Isolda Sela. É uma honra também tê-la nessa audiência tão qualificada de amigos que eu amo profundamente. Portanto, a equação da finança pública brasileira tem que ser trazida ao debate. E aqui a grande questão que esse desequilíbrio está acontecendo não é porque o governo gasta demais. E repare bem, não nos iludamos, o Brasil tem muito gasto fora de qualquer explicação. Nós não temos que amar nenhum gasto, nós temos que colocar em perspectiva 100% dos gastos, criticar todos, colocar para a população saber cada centavo está sendo gasto em quê, se está correta a prioridade, se está correto, se está tendo eficiência, até porque é mortal para uma sociedade que se fala em austeridade, enquanto a notícia da roubalheira se generaliza para todas as hierarquias do poder nacional. Portanto, nenhuma pressa, nenhuma despesa. Mas o que explica a debacle, o que explica o colapso é a despencada receita pública. Com essa amargura de retração do investimento público, com a amargura do desemprego, com a amargura da inadimplência, com a amargura do emprego precário, nós estamos, por exemplo, na Previdência Social, do dia que o terrorismo de uma reforma mal estudada, o que não quer dizer que não temos que discutir uma reforma, mas mal estudada e tosca como é, já perdemos 2 milhões de brasileiros que estavam na Previdência Pública
escapuliram para a previdência privada com medo de terem seus direitos restritos. Ou seja, 2 milhões de brasileiros a mais no último ano e meio evadiram-se da previdência social com medo dessa coisa mal estudada, precária, perversa que se aterrorizou a sociedade. E a receita da previdência, então, despenca mais profundamente, porque este que se evade, por regra, é o assalariado de classe média mais alta, é o empresário autônomo, esse que começou a deixar de acreditar e, portanto, a Previdência vai tomar um desequilíbrio ainda mais grave pela estupidez com que se enfrentam problemas complexos como os brasileiros. E, por fim, e isso aqui tem a ver, então, com outro conjunto de tarefas que tem a ver com o manejamento da taxa de juros, que tem a ver com o manejamento da dívida pública, que tem a ver com a mudança do sistema tributário, que tem a ver com o debate de uma previdência moderna, que trate o Brasil como ele tem que ser tratado, nas suas desigualdades. Nós estamos discutindo claramente uma previdência pública de até um salário mínimo, que seria da Seguridade Social, extinta qualquer contribuição, e a partir daí garantir uma previdência mínima para os salários intermediários e um regime de capitalização para as rendas maiores. Eu não quero lhes cansar, mas é só para dizer que nós estamos estudando com detalhes como equacionar essa segunda razão do colapso do desenvolvimento brasileiro. E por fim, para não lhes cansar muito mais do que já fiz, o Brasil está proibido de crescer porque o nosso modo moderno de consumo, aquele que eu já mencionei, refere-se a um padrão de consumo que nós crescentemente perdemos a condição de empreender. Resultado prático, qualquer crescimentozinho modesto que seja, como os 2% médios que aconteceram pela última vez em 2013 e pode chegar perto de acontecer no ajuste estatístico da saída do fundo do poço, do degrau de volta dos 10 que descemos, nós podemos chegar a 1,7% de crescimento no ano que vem, que será uma propaganda monstruosa de que o Brasil acertou a mão. Pois bem, basta isso e o Brasil apresenta um desequilíbrio monstruoso nas suas contas em dólar com o estrangeiro. E aqui cabe uma explicação para que todos nós ajudemos o nosso povo a entender. O dólar é um preço que mexe com todos os outros preços da economia. E isso a grande mídia não quer que o povão domine, sendo um assunto dramaticamente simples. Por quê? Porque a gente não compra dólar, mas a gente come pão. Se calhar no domingo a gente come uma pizza. Pois bem, pão e pizza é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência para o nosso abastecimento. Resultado, para abastecer de pão e de pizza o Brasil, nós precisamos comprar trigo do estrangeiro. E tudo que você compra do estrangeiro você paga com dólar. Se o dólar sobe, o preço do pão imediatamente sobe. A gente não compra dólar, mas o povão anda de ônibus. Ônibus é uma variável imediata de diesel, o preço da passagem. E o Brasil adotou a estupidíssima política de exportar petróleo bruto barato para o estrangeiro e importar derivados de petróleo refinados no estrangeiro. Aí está uma evidência do checho que nos deram aqui no Ceará. Os meus amigos Lula e Dilma deram um checho no Ceará com a promessa solene da refinaria de petróleo e traíram o compromisso com o povo do Ceará, negando o investimento que estava feito. Olha aqui a consequência. O Brasil hoje importa 60% do óleo diesel que os nossos ônibus queimam na rua. O Brasil hoje importa 60% da gasolina que a gente usa nos nossos carros. O Brasil importa quase 70% dos lubrificantes. Portanto, a gente não compra dólar, mas a gente anda de ônibus. E ao andar de ônibus, nós somos sensíveis à passagem, ao preço do diesel, que sendo importado em dólar, se o dólar sobe, o preço da passagem sobe. A gente não compra dólar, mas a gente toma remédio. Como eu já imaginei consigo, 80% dos remédios brasileiros, a química fina, os pozinhos, os líquidos, são importados do estrangeiro. Porque o Brasil abriu mão de um projeto de ciência e tecnologia, abriu mão de um projeto de compras governamentais, e só esse ano a União Federal, o governo do Brasil, tirando os estados e municípios e a iniciativa privada, vão importar 17 bilhões de dólares, gerando emprego nos Estados Unidos, na Europa e na China, no complexo industrial da saúde. Não é só remédio, cama de hospital, cadeira de roda, prótese, bengala, esses rudimentos
de um complexo industrial de saúde, sem falar na coisa mais sofisticada da tomografia computadorizada, da ressonância magnética funcional, da tomografia, etc, etc, etc. Pois bem, o Brasil, na hora que cresce qualquer coisa, importa muito, e ao importar muito, nós depreciamos a nossa moeda. E aí a explicação é muito simples. Por que derrubou o Fernando Henrique lá atrás? Exatamente isso. Olha o filme como é picareta. O Fernando Henrique, cessado o imposto inflacionário, financia um padrão de consumo da população, a produção não acompanha, porque nós não temos compromisso com o desenvolvimento do país, e a gente passa a importar. Quando a gente importa muito, não tem o dólar para pagar, chega uma bela hora, normalmente depois da eleição, o país quebra. Como é que um país quebra? Diferente de uma loja ou de uma fábrica que fecha a porta, um país não fecha a porta, um país é uma instituição permanente. O país desvaloriza a sua moeda em comparação com o dólar, que é a moeda de referência internacional. E aí, como eu tento demonstrar nos auditórios, e vocês vão me ajudar a explicar para o povão, porque isso aqui é chave para a gente entender a virada que o país precisa, que nós, ao desvalorizar a moeda nossa, a gente tira o povo da jogada. Vou dar um exemplo prático. Quando o Fernando Henrique vai para a reeleição, a gente precisava de R$1 para comprar $1 de trigo. Quando acaba a reeleição, ali em janeiro, fevereiro de 99, nós passamos a precisar de R$2,30 em 60 dias da posse do novo mandato para comprar o mesmo dólar de pão de trigo. Resultado, o povão ficou com metade, menos da metade da capacidade de comprar que tinha na véspera da eleição, zangou-se com muita raiva e nunca mais eles ganharam eleição no país. Na data, o PT criou um movimento Fora FHC e o Lula, que era presidente do PT, eu rio para não chorar, assinou um pedido de impeachment do Fernando Henrique e foi entregar na mão do então presidente da Câmara, eu me odeio quando eu lembro dessa história, Michel Temer. Vocês imaginam um negócio desse? O Lula foi entregar para o Michel Temer, que era braço direito do Fernando Henrique. Naturalmente o Michel Temer, braço direito do Fernando Henrique, mandou aquilo para a gaveta e enfurnou. E eu dizia, Lula, não faça isso, meu irmão. Nós somos amigos há muitos anos. Não faça isso, porque remédio para governo ruim não é impeachment, não é interromper a democracia. Na hora que você faz uma coisa dessa, amanhã vem um deles e vai fazer conosco. Isso eu escrevi, não é uma coisa que eu possa dizer hoje, não tem artigo escrito, tem o diabo, que o problema do cabo ficar velho é que não é que é profeta, é porque o filme fica meio velho e meio antigo. Pois bem, o que derruba a Dilma? Olha o filme. Quando o Lula toma posse, no primeiro mandato, eu estava junto ajudando, a taxa de câmbio do Brasil era valor presente, Roberto, R$9,20. Ou seja, se fosse hoje o dia da posse do Lula, nós estávamos precisando de R$9,20 para comprar $1 de remédio. Quando o Lula entrega para Dilma, estava R$1,75, precisava de R$1,75 para comprar o mesmo $1 de remédio. Ou seja, quando o real se desvaloriza, a gente empobrece. Quando o real se valoriza, o inverso acontece. Então eu precisava de R$9,20 para comprar $1 de passagem de ônibus, quando o Lula tomou posse. Quando ele entregou para a Dilma, eu precisava de R$1,75 para comprar o mesmo $1 de passagem de ônibus. Ou seja, a população passou a poder comprar quase 4 vezes mais durante o período Lula do que comprava no final do governo Fernando Henrique. E ficou feliz. Por que o desequilíbrio não explodiu? Por que a conta do consumo felicitante, que todo mundo ficou muito alegre, que tende a gratificar com razão o governante do dia? Porque a China, saindo do 1% para 12,5% no período, bombou o mercado comprando com preços artificialmente altos aqueles produtos tradicionais da balança de pagamentos do Brasil. Por exemplo, quando o Lula entregou o governo para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada estava sendo vendida por $38. Quando o Lula entregou para Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo do pré-sal por $110. Quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril estava sendo vendido por 30. Ou seja, o Lula atravessou o desequilíbrio porque os preços dos produtos tradicionais brasileiros estavam numa alta exorbitante e mascararam o desequilíbrio na nossa conta em eletroeletrônica, em carro, em química fina, esses produtos industriais totais.
Quando a Dilma assume, o que acontece na virada do mandato? Esses preços caem e a taxa de câmbio, que estava a 1,75 quando ela tomou posse, vai em 60 dias para 4. Resultado, a população sente que perdeu metade da capacidade de consumir. Achando pouco, convoca o Levi e faz um tarifaço de energia elétrica que faz com que a energia elétrica do Brasil, que é gerada pela matriz mais limpa e barata do mundo, seja hoje a energia mais cara do planeta. Porque indexar a energia elétrica, que é um insumo essencial da produção, é só ver o que a Coelce, depois de privatizada, fez. A energia elétrica no Brasil cresceu 120% acima da inflação no período, depois da privatização. Dobrou e mais um tanto, fora a inflação. Resultado prático, a dona Dilma imediatamente perdeu o capital político dela e os cabas fizeram o quê? Um movimento fora Dilma, um movimento de impeachment, só que dessa vez o Michel Temer, que era braço direito de Fernando Henrique, imprudentemente escolhido para a linha de sucessão, né, vice, com o Eduardo Cunha, quem se tinha entregue Furnas para roubar e subornar os deputados, encaminha o impeachment e aqui está o conjunto de tragédias do Brasil. Bom, chegamos então ao ponto em que o Projeto Nacional de Desenvolvimento tem que resolver essas três grandes questões. E aqui estão as pistas dela. Primeiro, o endividamento das famílias e do setor empresarial. Segundo, a equação do financiamento do setor público. E terceiro, e aqui no Ceará, por exemplo, graças a esse talento extraordinário que é o Mauro Benevides Filho e a liderança do Cid e do Camilo, nós estamos a situação mais equilibrada do país. Mas aqui o controle da conta pública exclui o gasto com saúde, exclui o gasto com educação, exclui o investimento. Aqueles 21% lá que o Temer está fazendo simplesmente vão detonar a economia do Brasil e o gasto por cabeça vai declinar em segurança, em saúde e educação. Evidentemente nós não vamos aceitar isso. Mas como o Brasil ainda cresce 1,7% ao ano a população, se eu digo que o investimento está congelado por 20 anos, o que vai acontecer? O investimento por cabeça vai cair. Na hora que há um drama de colapso das estruturas de saúde de violência, especialmente no país. E por fim, a nova matriz, não é, de desenvolvimento do país tem que caminhar para a reindustrialização. Olhem o número. Em 1980, 30% da riqueza brasileira saía da indústria. Hoje, 8% da riqueza brasileira sai da indústria. 8%. Voltamos ao padrão de 1910, meu caro Salmito. Voltamos ao que éramos em 1910. E o grande problema é que minério de ferro, petróleo bruto barato, milho e soja não paga computador, química fina, eletroeletrônica, celular de última geração. Portanto, nós temos que entrar numa dinâmica de industrialização e as pistas estão dadas. O complexo industrial do óleo e gás, o complexo industrial da saúde, que eu já mencionei, o complexo industrial do agronegócio, o complexo industrial da defesa. Esses 4 complexos têm o condão de superar o desequilíbrio, estabilizar a taxa de câmbio e fazer com que nós entremos num ciclo de crescimento em que toda e qualquer tensão inflacionária seja administrada por outras ferramentas que não o tiro mortal de taxa de juros que está destruindo as contas públicas e destruindo o tecido produtivo brasileiro. Eu acredito nisso. Evidentemente que gostaria muito que todos me ajudassem a conhecer com mais detalhes. Eu tenho que ser mais econômico porque me apaixonei comovidamente pelo auditório, mas eu tenho a firme convicção de que se nós ajudarmos o nosso povo a impor esses assuntos como debate a ser feito, saindo de simplificações grosseiras, de resolver problema complexo à base de golpe, de frase feita, o Brasil tem tudo ainda para virar o jogo e ser uma experiência civilizatória para o mundo inteiro admirar. É a isso que eu estou dedicado. Muito obrigado por sua atenção. O nosso Ciro Gomes vai ficar agora aqui à disposição das senhoras e senhores. Alguma eventual pergunta? Identifiquem-se. Eu vou tentar responder perguntas. Ciro Gomes, sempre incansável e inspirador lhe ouvir. A síntese das virtudes, da autonomia, da independência, da coragem, do brilho pessoal, mais o que é mais raro e singular no país de hoje, do ineditismo de produzir ideias próprias, certamente engajam essa cidade e esse estado na luta
na luta que você incorpora. Muito feliz de estar aqui consigo mais uma vez. Você finalizou sua fala falando das frases simplistas, sedutoras e perigosas que rodeiam o debate da política atual. E eu queria tratar de um tema muito doloroso ao povo brasileiro, citado por você no início da sua palestra. De todos os serviços públicos que estão na responsabilidade dos municípios brasileiros, de longe, sem comparação, o demograficamente, nem falo socialmente, mais relevante é a saúde. Para dar um exemplo aqui claro em números, aqui nessa cidade, nós temos 230 mil estudantes na escola pública municipal. Temos 1.100.000 usuários de transporte público. E temos quase 2.100.000 usuários exclusivos do Sistema Único de Saúde. Dito isso, se ouve majoritariamente por setores da política brasileira, infelizmente, que o problema da saúde não reside na questão do financiamento, mas sim, e aí vai a simplista, perigosa e falaciosa redução do problema. Reside no problema de gestão. Não que a gente não tenha que aprimorar, se reinventar, dar mais eficiência, mas o problema é numérico. O Canadá, que tem uma população demograficamente menos diversa, epidemiologicamente muito menos complexa que o Brasil, comparando os percentuais de gasto do PIB com saúde aqui, juntando gasto público e privado, comparando sistemas nacionais semelhantes, se gasta menos de 60% do que o Canadá gasta da participação do PIB em saúde. Há um grave problema aí posto, de financiamento. Sendo esse um serviço público tão caro pelo apelo introduzido, pela necessidade do povo e pela natureza da circunstância, da procura de um cidadão por um serviço de saúde, lhe faço a pergunta, também tendo em vista que em 2009 esses mesmos setores que simplificam o debate da saúde, a simplista e falaciosa frase, esse é problema de gestão, roubaram desse sistema 40 bilhões de reais. A minha pergunta ao amigo, ao nosso líder político nacional, Ciro Gomes, o que é que você pensa a respeito do financiamento dessa política brasileira que é, repito, demográfica e socialmente a mais reclamada dos municípios brasileiros? Muito obrigado. Eu que agradeço, Roberto. Você que é dublê de especialista no assunto e um prefeito extraordinário, tenho muito orgulho de ser seu eleitor. Traz a semente da resposta. O SUS é uma ideia generosa. Se no Brasil faltam planos, ideias, institucionalidades para resolver equações, por exemplo, a segurança. A segurança pública, eu estou estudando com grupos muito heterogêneos no Rio de Janeiro, em São Paulo, e profissionais de segurança, de rua, intelectuais, juízes, estão se reunindo em São Paulo e no Rio de Janeiro, especialmente. Eu me desloco, passo ali, e há uma brutal perplexidade, porque o sistema tradicional, vou dizer aqui uma heresia, está funcionando. Opa, como assim? Pois é, o sistema tradicional está funcionando. Olha aqui os números, até para meu susto. O Brasil tem hoje 700 mil presidiários. 700 mil presidiários. Esta é proporcionalmente a maior população carcerária do mundo. Em termos absolutos, nós só perdemos para os Estados Unidos, que tem 300 milhões de habitantes. O Brasil já tem uma população carcerária de 700 mil presos. Ou seja, para 700 mil criminosos, ou assim acusados de, a polícia já prendeu, o Ministério Público já denunciou, o juiz já condenou e o sistema prisional já segregou. E isso tudo é um fenômeno relativamente recente, dos últimos 10 anos. Essa explosão da população carcerária. E no mesmo período, a taxa de homicídios no Brasil sai de controle completamente. E os assaltos, que são o roubo que mais assusta a classe média, também exponencialmente explodiram. Portanto, a grande discussão aqui é que o sistema tradicional não está respondendo. E a partir daí é uma brutal perplexidade. Defende-se que um terço desses presos foram jovens apreendidos em flagrante pela polícia, portando pequenas quantidades de droga. E que se, dizem essa corrente, dizem os adeptos dessa corrente, nós descriminalizarmos o uso de pequenas frações, um terço da população carcerária seria
sairia do processo, livrando a penitenciária. Outros dizem, aonde isto aconteceu, ou seja, a legalização, aumentou. A experiência mais recente é do Uruguai, onde aumentou, né, o problema, depois da descriminalização. Portanto, o que eu quero dizer, sem fugir da pergunta, é que o SUS, enquanto a segurança é uma perplexidade, eu vou botar a mão nisso, eu vou assumir, porque o fato é que a União Federal não quer nada a ver com isso, não se mete, não inova, não bota dinheiro, não assume responsabilidade com absolutamente nada. E eu pretendo botar a mão de ferro nesse assunto de segurança pública. Mas, até achar o conceito, o caminho, eu ainda vou consultar muita gente e arbitrar na minha cabeça, né, o que é que parece o razoável. Na saúde, não. Na saúde, parece que nós achamos um desenho institucional que merece ser preservado. O anúncio generoso, embora ainda não muito longe de ser praticado, de que todo brasileiro, em qualquer nível de complexidade, sem qualquer tipo de condicionalidade, tem direito a uma atenção complexa de saúde que seja provida pelo Estado gratuitamente, é uma ideia muito generosa que nós temos que prover. Porém, o dado é que o desfinanciamento da saúde, eu tive o privilégio de servir ao Ceará também como secretário de saúde, sob a liderança do CID. Nós montamos aqui uma rede de saúde em que o CID, no governo dele de 8 anos, faz com que o Ceará duplique a quantidade de leitos públicos no Ceará. Então o CID, nos 8 anos de governo dele, duplicou a quantidade de leitos que o Ceará tinha. Porém, na mesma época do CID, governador, que duplica os leitos, o Ceará perde a mesma quantidade de leitos que o governo do Estado criou. Como? Desde 2003, que os leitos conveniados estão congelados nas tabelas de procedimento. Então, qual é a dúvida de que tem um processo de desfinanciamento? A saúde no Brasil nunca foi capaz, a rede pública sozinha, de enfrentar a demanda dessa natureza, universal. Portanto, a rede conveniada sempre cumpriu um papel essencial que a gente conhece aqui. Hospital dos Acidentados, Santa Casa, como é que chama aquele sarto? Socorro, aquele ali do Pronto Médico, aquele outro lá da Barra do Ceará, Luiz de França da infância, aquele outro ali que eu comprei os leitos lá, meu nome? Fernandes Távora e tal. Então, esses hospitais todos praticamente fecharam. O Curadars, o outro lá, dos Batistas, o Hospital Batista, né? Todos esses hospitais definharam porque a conta do financiamento simplesmente foi congelada. A tabela de procedimento está congelada desde 2003. E o investimento, por exemplo, que o Ceará fez, o Camilo está agora com esse pepino. Nós fizemos hospitais terciários de altíssima complexidade no Cariri, na Zona Norte, em Sobral, e ali na região de Quixeramobim, e estamos avançando para fazer outro em Limoeiro, né? E outro mais na região metropolitana. A União simplesmente não chega. Você está duplicando o IJF, o investimento é fácil de fazer. Agora, você para rodar um hospital terciário da complexidade do de Sobral, você gasta 100 milhões para montar o hospital e equipá-lo, e gasta 90 para rodar por ano. E a União simplesmente não comparece. Desertou de qualquer funcionalidade. E, ao contrário, prefere fazer o clientelismo. E não tem critério. O per capita do Ceará é muito mais baixo do que o per capita do Rio de Janeiro. Por cabeça, não estou falando que é merecimento maior ou menor do Rio de Janeiro ou menor. O per capita da Bahia é muito maior do que o per capita do Piauí. O por cabeça, quer dizer, o que a União repassa, porque preferem o clientelismo, a roubalheira, né, o privilégio, e aí não há dúvida nenhuma de que existe um problema entranhado na administração pública brasileira. Mas, evidentemente, não há padrão de gestão possível de ser alcançado sem um redesenho da equação de financiamento do Estado Nacional Brasileiro. E nesse momento, isto é praticável, penso eu, porque o Pacto Federativo Brasileiro está rasgado. No momento em que nós nos reunimos aqui, a gente precisa dar um pouco de valor aos nossos tesouros locais. Nesse momento em que eu lhes falo, 21 dos 27 estados brasileiros estão com a receita abaixo da despesa. E o Ceará é o estado mais sólido fiscalmente do Brasil. A nossa crise aqui é na taxa de investimento, mas o Camilo está investindo 11%.
O disparado, o maior volume de investimento do Brasil, 11% da receita corrente líquida. Mas olha o tamanho da crise, eu acho que o Cid chegou a investir 25, 26. Então repare bem, ou a gente aproveita este momento de colapso, Rio de Janeiro picando salário para pagar salário, o Rio Grande do Sul picando salário, Minas Gerais picando salário, e São Paulo só não está hoje atrasando funcionário por duas razões. Atenção, servidor público cearense, 4 anos que eles não dão reajuste aos funcionários de São Paulo, faz 4 anos que não tem reajuste, né, com a inflação que chegou a 12% num período de 2 anos, mais recente, mais alto, 6%, tem uns 20% de perda salarial na veia do conjunto. E por esses milagres que o judiciário brasileiro, ou parte dele naturalmente, produziu, São Paulo conseguiu uma liminar e passou 8 meses sem pagar a dívida. E quando a liminar, que era flagrantemente ilegal, caiu, pegaram o não pago e capitalizaram por fim. Ou seja, São Paulo ficou 8 meses sem pagar a dívida. Assim é garapa, né? Assim o Camilo ia resolver aqui os problemas até de beleza da feiura da gente, né? Da minha, no caso. Mais alguma? Ciro. Oi. Manuel Linhares. Manuel Linhares. Presidente da BH Nacional. Conterrâneo está presidindo a BH Nacional. Pela primeira vez em 81 anos, o primeiro cearense, como você, nós vamos confiar que você vai chegar à presidência da República. Está bem pertinho, papai. Bem pertinho. Meu presidente, falando agora de turismo, o Ceará hoje é exemplo para o Brasil. Nós, no Brasil, hoje o orçamento da Embratur é quase o orçamento de divulgação o que o nosso governador hoje divulga o Ceará lá fora. Eu pergunto, como isso está errado? O México, Cancún, com 32 quilômetros de praia, recebe 4 vezes o que o Brasil recebe. E nós, o Nordeste, essas praias maravilosas, o Sul com a sua beleza, o Centro-Oeste com o Pantanal, Amazonas, isso não era a hora da gente olhar para o turismo e dar um basta esse desemprego, olhar para essa indústria que se chama turismo? Sem nenhuma dúvida, Linhares. De novo uma pergunta que tão inteligente como formulada traz a semente da resposta. Vamos aos números, que eu me dedico muito a estudar essas coisas para ver se é possível a gente fazer diferente. Para gerar um emprego industrial, a gente precisa de um investimento médio de 15 mil dólares, algo ao redor de 45, 50 mil reais. Para gerar um emprego na agricultura irrigada, a gente precisa de algo ao redor de 6, 7 mil dólares por hectare, quer dizer, por emprego. Para gerar um emprego em turismo, nós precisamos entre 1.500 e 2.000 dólares de investimento. Portanto, o Brasil precisa de uma indústria, estrategicamente, por aquela conta-efeito de equilíbrio das contas externas. Mas o turismo internacional, com muito mais baixo investimento por cabeça, também acode esta conta. E o Brasil está atolado entre 5 e 6 milhões de turistas por ano, estrangeiros, há anos. Porque não há nenhum profissionalismo, não há a percepção sequer do potencial extraordinário disso. Num destino, que evidentemente que tem problemas muito sérios, mas é um destino em que as áreas segregadas para a visitação turística têm uma diversidade muito rara de ser encontrada por aí afora. Então você tem, no dia 31 de dezembro deste ano, Paris espera 10 milhões de pessoas vindas do mundo inteiro. 10 milhões de pessoas num dia. E a estrutura de Paris, né? Maravilhosa Paris como não é uma estrutura que pudesse responder à diversidade. Por isso que a gente aqui no Ceará precisa entender, na contramão dessa estupidez nacional, de que praia sozinha não resolve não, porque praia sozinha tem em todo canto do mundo. O que resolve são elementos de retenção, equipamentos, museus, serviços, aquário, planetário, são essas coisas que retêm turista e que o perfil do turista qualifica. E isso, evidentemente, tem que ser uma política nacional muito poderosa, conterrâneo. Segura as pontas desse mandato aí, que se der certo para nós vamos conversar muito sobre isso, porque mais ou menos é o que nós fizemos no Ceará. Eu tenho uma certa alegria de ter sido um pouco pioneiro na percepção
né, desse potencial extraordinário que depois se revelou, né? Como uma gente maravilhosa como a nossa, uma natureza bem desenhada como a nossa, trata-se de profissionalizar, com estrutura, com equipamento, com capacitação, e atacar aquilo que o Camilo está finalmente conseguindo fazer, que é a inconsistência da malha aeroviária imposta pelo lobby de um oligopólio aqui. Nós praticamente, grandes emissores americanos passam aqui em cima para ir para São Paulo, passar 2, 3 horas para se desvencilhar de alfândega e não sei o quê, para voltar para cá 3 horas depois. Isso não é razoável, não vai acontecer. Portanto, transformar o Ceará num hub, não é, que tenha alternativas de voo, as pessoas vão começar a descobrir, especialmente na Europa, que você tem a possibilidade de acessar um paraíso tropical de sol o ano inteiro, com um agente especial, com uma culinária maravilhosa, com artesanato especial, com cultura, com identidade cultural absolutamente fantástica, com 7 horas de distância. Isso, sem dúvida nenhuma, tem potencial de explodir. Aí você imagina a Amazônia, outro ambiente, o Rio de Janeiro, né, outro ambiente, Foz do Iguaçu, outro ambiente, o Pantanal, outro ambiente. Para quem conhece o Brasil como eu, assim, com detalhes, isso é uma coisa extraordinária. O Brasil pode multiplicar por 5 a quantidade de turistas num mandato de 4 anos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Boa noite. Pedi aqui o marido para segurar a minha saia por causa do vento. Eu não sou assanhada assim não, viu, presidente? Meu nome é Iris Gadelha. A minha pergunta é mais simples do que a do meu, a prefeita de Alto Santo. Essa mulher valente, guerreira, enfrentou e derrotou e destruiu o que há de pior na política do Ceará. Não falo não, quando eu me tremo todinha. Você não está só não. Obrigada. Minha pergunta é mais simples do que a do meu colega Roberto Cláudio, é apenas para saber do senhor qual a sua visão acerca da posição desses benefícios que chegam à população mais pobre. Eu queria que o senhor me retratasse aí no seu conhecimento como ficaria a nossa situação após sua posse como presidente da República. Obrigada. Veja, a rede de proteção social que foi montada no período do Lula, aproveitando experiências tópicas que aqui e ali vimos, ele consolidou e criou uma rede de proteção social sem par na história do mundo. É uma política muito importante, mas é uma política social compensatória. Então, o que é que eu quero dizer? É preciso manter isso, porque não dá para discutir estratégia de desenvolvimento com o nosso povo passando fome. E nós que somos do sertão sabemos como era. Uma seca dessas, braba do jeito que foi, 4, 5 anos de seca. O que é que a gente assistia? Era saque nos mercados do interior, a gente olhando sem poder fazer nada, o povo realmente morrendo de fome, e a nossa capital, né, com pessoas humilhadas, com a mão calejada do trabalho, pedindo coisa. Então, esse conjunto de políticas, elas têm uma funcionalidade humana que tem que ser garantida. Eu sou indignado com quem fala mal disso, porque não sabe o que é o drama de você não ter o que dar de comer para um filho. E a gente que visitou o interior a vida inteira, a gente sabe, chegar ali de manhã, a mulher tem um pedacinho de pão e molhar na água para o menininho comer o pãozinho já seco. Eu cansei de ver isso, e assim, parte da minha indignação, que eu não quero nunca largar, é de ter testemunhado isso nos sertões do Sobral e da região norte. Isso mudou, isso tem que ser preservado. Entretanto, nós temos que introduzir uma dinâmica de empreendedorismo e empregabilidade nesses universos, porque o que bota uma nação para frente é o trabalho decentemente remunerado, não é política social compensatória. Ela terá que ser mantida como segurança alimentar, mas é preciso introduzir caminhos de empreender e de empregabilidade para que nosso povo avance na direção do que ele merece, ser bem remunerado pelo trabalho. Boa noite, doutor Ciro Gomes. Opa. É um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme estar aqui ao lado do senhor, ao lado de personalidades do Ceará. E eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor for eleito presidente da República, eu quero saber se o senhor vai mudar a maneira como as pessoas são admitidas nas universidades públicas federais, ou se o senhor vai manter o Enem mudando alguma coisa. O Enem, na verdade, é uma ideia que estava no meu programa de governo das eleições de 98. Não tinha esse nome, mas eu achava uma aberração, porque eu passei por esse itinerário, que alguém que tivesse estudado a vida inteira, né, chegasse num dia ali, nervoso,
mal alimentado ou porque está com uma dor de cabeça, botasse tudo a perder o esforço dos pais, o sacrifício de quem veio como eu morar numa pensão ali na Avenida do Imperador, esquina com São Paulo, né? Então eu achava que era muito mais razoável que você abrisse o acesso às universidades por um conjunto de provas e títulos, né, que apurasse a evolução escolar e que o estudante viajasse. É evidente que nós temos que ampliar o ensino superior. Eles ficam muito zangados comigo porque eu levanto números e eu cheguei a um número absolutamente chocante. O Brasil, se nós juntarmos todas as universidades públicas e privadas, tem hoje ao redor de 18% de matrículas entre os garotos de 18 a 25 anos. A Colômbia, que é muito mais pobre do que o Brasil, já tem 42%. Então o Brasil está precisando ampliar, evidentemente que sem perder o controle, porque parte dessa expansão recente no Brasil, na conta de FIES, de ProUni, se deram para Arapucas, que gerou um novo tipo de gangster, né, que é o gangster que explora o ensino superior sem dar de volta qualificação nenhuma e não é responsabilizado por nada em relação a isso. Portanto, sim, eu pretendo manter e aperfeiçoar o Enem. Boa noite. Preto Zezé das Vagas, honrado pela sua presença, meu irmão. Obrigado, irmão. Eu acho que o Ceará tem algumas coisas que nos desafiam, né? Assim, a gente tem, principalmente nessa área, você está apostando muito numa agenda negativa. Eu acho que o Ceará tem muito avanço na educação, nós temos na política pública de juventude maior investimento, está vindo mais 2 PUCAs aí agora, nós temos muita coisa que avançou, mas um dos desafios que eu estou percebendo, Ceará, é que está crescendo um clima que aí é ruim para a gente discutir política, que é um clima de medo, principalmente nos territórios mais vulneráveis, né? E a gente tem visto no mundo que o que tem diminuído esse medo e aumentado a convivência comunitária tem sido a melhoria de infraestrutura urbana. Só que na contramão desse processo, o que nós estamos vendo é uma receita grande sendo gasta numa militarização da vida social, que não tem reduzido nem o homicídio, nem tem melhorado, garantido essa convivência comunitária. E tem o reflexo é que grande parte da sociedade está sendo ganha por uma lógica de justiça com as próprias mãos, daí o crescimento, principalmente nos jovens, da ideia de pena de morte, a sanguinidade penal, de se armar, que é o que está preocupando a gente hoje, e me preocupa muito porque as políticas elas não dialogam, e a gente está vendo no Brasil inteiro, de ponta a ponta, o aumento, principalmente no Nordeste, apesar das melhoras sociais, econômicas, o aumento mais ainda do recrudescimento, do aumento da população carcerária. No Ceará nós temos uma curva perigosíssima, que não só é reincidência, mas agora uma nova curva de novos jovens entrando para dentro do crime, que aí é mais preocupante ainda, e com esse advento agora dos grupos que disputam territórios. A gente fez agora, mandei até um vídeo pro Roberto, feliz pra caramba, ele estava no Pantanal, esse final de semana, terminando a Taça das Favelas, e levamos 52 times de todos os bairros de Fortaleza e não teve conflito. E uma das coisas que a gente discutiu lá no território, com o comércio, através da Areninha, a gente montou comércio, cultura, esporte, juventude, mas principalmente a ativação dos círculos comunitários do território. Eu quero saber qual é a sua proposta para o Brasil, como é que a gente vai enfrentar a onda de medo e incluir essa juventude invisível nessa roda da discussão política. Você tem uma discussão aí que é de fundo, que eu estou circulando nos meios universitários do Brasil e do estrangeiro, e eu sinto, e eu até mencionei rapidamente aqui, mas basicamente, olhando a experiência do Ceará e a de Sobral, e essa perplexidade, porque todo o manual de fazer tradicional foi feito. Aqui o efetivo o que? Duplicou da polícia? O efetivo duplicou salários, né? O nível de concursados de nível superior já passou da metade da polícia. Nova academia de polícia, nova estrutura de presídios, Hilux, carros com estrutura para trabalhar, material, pistola, arma e não sei o que, o diabo, e não deu, não está produzindo resultado. Por isso que eu ando me consultando com especialistas. Eu acho que você tem 2 coisas aqui para separar. Uma é uma questão de fundo, que é uma coisa que vai demorar, mas que é preciso começar agora. E a pergunta do amigo já indicia essa compreensão. É um esforço de reespiritualização da nossa juventude. Um esforço de reespiritualização, não estou falando de religião. Mas hoje, basicamente, esse menino, ele é egresso de um lar destruído, chefiado por uma mulher que tem que trabalhar e que não acompanhou a primeira infância. Por essa pesquisa que a Assembleia fez, o Ivo com o Roseno, Renato Roseno, a primeira notícia de droga e de arma ele tem em casa.
mas basicamente ele tenha um desapreço pela vida, porque ele refere o êxito social dele, os símbolos de aceitação dele pelo grupo, a namoradinha vai gostar dele ou não vai, se ele portar esses elementos simbólicos do consumo. E a vida real, cruel como é, nega a ele isso. Portanto, a vida para ele é uma humilhação persistente, que gera nele um antagonismo com o comunitário, com o social. E isso é um esforço que você tem que fazer. Não será mais, enfim, ao modo da família tradicional, mas é preciso que o setor público, os artistas, os estetas, os intelectuais, os operadores da vida comunitária, como você, que é presidente da Central Única de Favelas do Brasil, essas pessoas temos que nos reunir e tentar manualizar isso em cima de experiências concretas, que eu também não acredito, porque se fosse negócio de bater, espancar e levar preso arbitrariamente, resolver esse problema, o Brasil era o país mais tranquilo do mundo. Desses 60 mil homicídios, metade a polícia que fez. E nem estou condenando a polícia não, porque a sociedade está exigindo, o outro lá está com uma arma também, mas enfim, é uma coisa que não será resolvida a golpe de frase feita, e nós temos que denunciar pesadamente aqueles que querem usurpar esse sentimento de angústia correto do nosso povo, achando que tem solução fácil, tem atalho, tem simplificação grosseira para fazer. E a outra grande questão é uma agenda pragmática. Então eu estou discutindo concretudes. Por exemplo, estão me dizendo que o inquérito policial é uma redundância, e eu me lembrei como advogado que de fato pode parecer que seja mesmo. Porque você faz o inquérito policial, ouve todo mundo, manda para o Ministério Público representa, e a Justiça, na instrução criminal, refaz tudo. Aí você tem 60%, 50%, 60% dos presos sem culpa formada. Né? Quando o judiciário fica repicando coisa. Então você pode e deve fazer algumas simplificações grosseiras. Né? Essa coisa das facções, você tem que ter uma política muito mais drástica. O Camilo Santana conseguiu na Assembleia do Ceará, que tem nos ajudado muito, uma lei que proibia torre de celular no entorno dos presídios. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal declarou a lei inconstitucional. E aí o camarada está preso e comandando o crime de dentro da cadeia, mandando queimar ônibus, atirando em delegacia, matando o policial que cumpre o seu dever. Isso não é razoável. Nós precisamos endurecer também, se não com a meninada, endurecer com essas facções. Tem que endurecer mesmo, para valer, mas é segregando, não é com negócio de tortura, nem simplificações grosseiras, porque isso também não resolve nada. Aplausos turbinados para Ciro Gomes. Mais uma vez, Deus lhes pague. Muito obrigado por tudo, especialmente pela presença, mas muito obrigado também. E desculpem aí, a gente procura fazer as coisas de forma transparente. Muito obrigado a todos de coração. Gostaria de convidar o